Olha, um vídeo está repercutindo uma barbaridade nas redes sociais. Aliás, este vídeo tomou conta dos últimos dias nas redes sociais. O que é que traz esse vídeo aqui que você está vendo essas imagens aqui? Isso aqui são alunos de uma faculdade e este fato aconteceu em 2018, se não me engano, quando, desculpa-me, o então ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ele falou coisas pesadíssimas do atual candidato a presidente da República, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E ele se dirigiu a um aluno como sendo militante do Partido dos Trabalhadores e ferrenho apoiador na época do Lula. Ouça o que o Alexandre de Moraes fala e o que está repercutindo nas redes sociais na época em que ele era ministro da Justiça do governo Michel Temer. Vamos ouvir. Um vídeo gravado em 2016 durante uma palestra com alunos de uma faculdade em São Paulo, em que o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desfere várias críticas à gestão do PT, vem ganhando repercussão nas redes. Na ocasião, Moraes, hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral, responde ao questionamento de um aluno frente à repressão da PM contra estudantes que participaram de protestos. Confira. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. O vídeo foi revelado pela Veja em fevereiro de 2017, quando o ministro havia sido indicado por Michel Temer para o STF na vaga de Teori Zavascki. Na ocasião, ele era filiado ao PSDB, partido que ainda disputava a hegemonia nacional com o PT. Obrigado, Luísa. É só para vocês mostrarem como que as coisas mudam muito rapidamente nesse país quando se trata das questões políticas e partidárias também, né? Porque hoje até eu conversando com um amigo, eu vi a publicação de um artigo dele e eu li o artigo e o título do artigo me chamou muita atenção e eu imediatamente entrei em contato com ele e fiz uma sugestão para ele. O assunto, obviamente, falava sobre essa questão envolvendo a polarização política e o comportamento do eleitor. E aí eu dei uma sugestão para ele. Eu disse, olha, eu até penso que o título do seu artigo deveria ser outro. Deveria ser eleitores de conveniência, né? E a polarização evangélica também, né? Por quê? Porque hoje a questão política ela passa por duas questões, assim, ao meu ver, importantes. A primeira é deixarmos muito bem claro a diferença de conveniência e convicção. Nós temos hoje dois perfis de eleitores, né? Temos o eleitor convicto, então ele vota no candidato por convicção, né? E temos o eleitor de conveniência, ele vota naquilo que ele percebe que é melhor para ele. E aí ele não leva em consideração exatamente o futuro do país, ele não leva em consideração absolutamente nada a não ser ele. É como se ele estivesse na frente de um espelho, ele olha para ele e só vê ele e mais ninguém. Então ele pensa nele e sabendo o que ele quer, o plano que ele tem, então ele faz a opção política dele.
né? E temos também dois perfis de eleitores já na área religiosa. Nós temos evangélicos e temos crentes. Se você observar, há uma diferença entre ser crente e ser evangélico, né? Então, observe que esses sentimentos hoje que se vê no cenário político, eles são interessantes porque ilustram exatamente o que nós acabamos de ver. Um ministro do Supremo Tribunal, que outrora era ministro da Justiça, foi o primeiro, dentro da sua autoridade que tinha, de deixar muito claro aquilo que ele achava, pensava, baseado em quê? Baseado em documentos, relatórios e investigações, baseado em todas as ações de justiça do Supremo Tribunal Federal da época, dos tribunais de justiça da época. Então, baseado e alicerçado nessas evidências, nessas provas documentais e em tudo aquilo que se viu e ouviu e se soube nesse país, ele disse o que disse, né? Ele chamou o ex-presidente da República de bandido, de ladrão, mandou dinheiro para fora do país, enfim, traçou um perfil de um criminoso. Ele era ministro da Justiça. Pergunta, ele traçaria esse mesmo perfil hoje? Claro que não. Aí vem uma pergunta, o que mudou de lá para cá? O que o fez mudar de lá para cá? Foi a posição em que ele ocupa? Agora ele não é mais ministro da Justiça, agora ele é um ministro da Suprema Corte desse país? Entende? Nós estamos vivendo uma polarização que, na verdade, não é uma polarização. Agora, se você falar para mim, Agnello, e que tal a pluralidade? Aí eu concordo com você, porque o que nós estamos vendo é uma pluralidade política e inserida dentro desse contexto uma pluralidade religiosa. E dentro dessa pluralidade que tenta parecer uma polarização, nós estamos vendo opiniões divergentes, ainda que seja da mesma classe, ainda que seja do mesmo grupo, ainda que seja ou ocupe o mesmo espaço. Aí, como é que a gente entende isso? Sinceramente, não dá para entender. Então eu começo a achar que, de fato, esse cenário político ele está mais ligado às questões de conveniência do que qualquer outra coisa. Porque o bom vai ser para mim. Para o resto, que se exploda, né? Que se exploda.